Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai tirar aí algumas dúvidas, como por exemplo, aquela pessoa que ficou sem contribuir para o INSS, e agora? Bom, essa é uma dúvida que persegue muitos segurados do INSS, principalmente nos casos em que os trabalhadores eles são demitidos. Então, se você está há um período sem contribuir para o INSS, é importante que, assim, a gente precisa recomendar que você volte a pagar o carnê, mesmo que seja sobre o valor do salário mínimo, porque se você ficar sem pagar, você pode correr o risco de perder a qualidade de segurado. Ou se você já perdeu a qualidade de segurado, você tem que voltar logo a contribuir para readquirir essa qualidade. Bom, as contribuições em dia, elas são essenciais para concessão de benefícios, então aqueles por incapacidade, auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, como é conhecida, sejam as aposentadorias por idade, a aposentadoria especial, então assim, você tem que contribuir para chegar nesse ponto. Então, antes de seguir para as próximas recomendações, é necessário saber qual é o benefício pretendido pelo segurado. Então, portanto, se você está sem contribuir para o INSS, quer saber quais podem ser as consequências disso, então acompanhe esse programa que a gente vai explicar melhor. Então, assim, posso me aposentar mesmo sem contribuir? Bom, existe aposentadoria sem contribuição? Essa é uma pergunta muito comum e que sempre recebo por aqui. Bom, eu já adianto que para se aposentar é necessário que um trabalhador ele tenha contribuído com o INSS por um certo período de tempo. Porém, existem algumas exceções para casos bem específicos, né? Lembrando que pelo fato da Previdência Social ela ser um sistema de contribuições, o segurado ele precisa contribuir para receber um benefício. Tá? Então, por exemplo, alguém que já tenha completado a idade para se aposentar, porém essa pessoa nunca contribuiu com a Previdência Social, nunca pagou o INSS. Então, essa pessoa ela não vai conseguir se aposentar. Esquece o LOAS, que não é aposentadoria. Então, ou quando a pessoa fica doente e quer receber um auxílio-doença ou benefício, auxílio por incapacidade temporária, que é o nome correto do benefício após essa reforma da Previdência, enfim, não vai receber o benefício se não pagou o INSS. Então, ou a pessoa parou de pagar, vai há 30 anos e ficou doente e quer o benefício. Aí fica complicado, porque você perdeu a qualidade de segurado. Portanto, se você não contribuiu nenhuma vez com o INSS, você não vai conseguir nenhum benefício da Previdência, tá? Bom, fiquei sem contribuir para o INSS, e agora? Como eu falei há pouco, existem algumas exceções para pessoas que nunca contribuíram com o INSS se aposentar. Então, para que isso ocorra, é necessário que o trabalhador se encaixe em pelo menos uma das 4 situações que eu vou explicar agora. Então, trabalhadores rurais que se enquadram como segurados especiais, trabalhador com carteira assinada, porém a empresa
a qual ele prestou serviço não recolheu as devidas contribuições previdenciárias. O trabalhador avulso, cuja empresa responsável nunca recolheu as devidas contribuições. E aquele trabalhador que prestou serviços para pessoas jurídicas e que a empresa nunca recolheu as devidas contribuições. Então, o que acontece? Nesses 3 últimos casos que eu citei, se o trabalhador não teve culpa de não ter contribuído, porque houve negligência por parte da empresa. Portanto, se você se enquadra em uma dessas situações, você pode, assim, não precisa nem pensar 2 vezes. Procure um advogado para que possa te ajudar a resolver essa situação sem que haja necessidade de você pagar. Agora, se você nunca trabalhou, ou por conta própria, ou nunca contribuiu, já que, assim, você não vai conseguir uma aposentadoria pelo INSS. Portanto, é extremamente importante que você, se você pretende se aposentar, que você não deixe de contribuir com a Previdência Social. Então, dessa forma, além de garantir o benefício ao qual tem direito, você também estará evitando problemas futuros. Então, para quem pensa em se aposentar por idade, eu já aviso que não é possível você se aposentar apenas completando a idade sem você nunca ter feito uma contribuição ao INSS. Não existe isso. Lembrando-se que em 2023 é necessário que os segurados homens tenham 65 anos de idade, enquanto que as seguradas, as mulheres, precisam ter 62 anos. Além disso, também é necessário que ambos tenham pelo menos 15 anos de contribuição com o INSS. Bom, quanto mais tempo de contribuição, melhor. Muitas pessoas procuram saber quanto mais tempo de contribuição é melhor se o valor do benefício aumenta. Então, a gente precisa esclarecer que esse é outro ponto que também depende muito devido às novas regras da Previdência. Então, em alguns casos, pode ser que o segurado já tenha uma boa média de salários para se aposentar e não precise aguardar e ficar trabalhando mais tempo para aumentar, porque aumentar o benefício, muitas vezes isso não vai acontecer. Então, existem regras que determinam que a cada ano de contribuição que exceda o tempo estipulado pelo INSS, 2% a mais serão somados à média de salários. O cálculo, ele é realizado da seguinte maneira: é feita uma média de todos os salários do segurado desde julho de 94 ou desde que começou a contribuir. Depois disso, é acrescido 2% para cada ano de serviço que ultrapasse em 20 anos no caso dos homens e 15 anos no caso das mulheres. Bom, com exceção do pedágio de 50% que utiliza o fator previdenciário e do pedágio de 100% que leva em conta 100% da média de todos os salários a partir de julho de 94, então aí já é diferente o cálculo. Bom, vamos aos cálculos da maioria das aposentadorias. Então vou dar um exemplo para deixar tudo mais fácil. José completou 65 anos de idade em 2022, 3 anos depois da reforma da Previdência. E ele trabalhou por 35 anos e a média das suas contribuições foi de R$ 1.500. Então, nesse caso, o valor do benefício de José será 60% mais 30%, que é 2% vezes 15 anos, acima de 20 anos. Então, será 90%. Então, 90% de 1.500 é 1.350. Ou seja, José receberá uma aposentadoria no valor de R$ 1.350. Então, antes de entrar com um pedido de aposentadoria, é extremamente importante contar com a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário,
que vai auxiliar com os cálculos, porque uma análise minuciosa do seu caso, esse profissional vai ajudar a garantir a melhor regra de aposentadoria para você não sair perdendo. E além disso, um advogado especialista em direito previdenciário também pode ajudar caso surja algum problema durante o processo. É o que eu sempre falo aqui nos programas. Procure um advogado antes mesmo de se aposentar, porque muitas vezes me procuram depois da aposentadoria e o que acontece? Eu acabo ali verificando que às vezes você não consegue nem corrigir, você acha um erro, mas você não consegue corrigir, porque como a pessoa se aposentou antes de uma regra mais vantajosa, simplesmente não tem o que fazer, porque ela vai perder dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro, ainda mais quando são quantias expressivas. Vamos supor, R$500 por mês. Se a pessoa viver 30 anos, isso é muito dinheiro que ela está jogando no lixo. Então, evitem passar por isso. Vamos supor, uma outra dúvida. Fiquei doente e deixei de contribuir, o que é muito comum. Se você busca um benefício por incapacidade temporária, que é o nome do auxílio-doença depois da reforma, ou uma aposentadoria por incapacidade, também não adiantará você contribuir em atraso. Por isso que eu indico que o segurado verifique antes quando foi a última contribuição feita ao INSS, ou o último trabalho registrado, e por quanto tempo essa pessoa se manteve antes de parar de trabalhar. Atualmente, o INSS possui um mecanismo chamado de período de graça. Então, o que consiste esse período de graça? No tempo em que o segurado mantém o vínculo do sistema de previdência. Então, mesmo que a pessoa ficou sem contribuir para o INSS, ela ainda é segurado. Ela tem a garantia sobre os seus devidos direitos previdenciários. Então, e também é importante, né, a gente lembrar que existem o auxílio-doença, que possui 2 tipos, que são eles: o auxílio-doença acidentário, que acontece em decorrência de algum acidente ou doença relativa ao trabalho. E tem o auxílio-doença previdenciário, a doença ou o acidente não possuem relação com o trabalho. Então, cabe ainda uma análise dos motivos que levaram à ausência das contribuições ou o desligamento do trabalho. Então, para os casos em que o desemprego seja involuntário ou que o beneficiário esteja impossibilitado de contribuir em razão de doença ou de incapacidade, é possível verificar a manutenção da qualidade de segurado. Então, uma dúvida também muito comum, que é importante a gente já esclarecer, que as contribuições anteriores, elas não são perdidas, tá? E que o seu direito a benefícios não pode ter acabado ainda. Então, isso porque os trabalhadores que param de contribuir, eles não perdem as contribuições que já foram feitas e mantêm o direito aos benefícios do INSS durante um período que varia de 3 meses a 3 anos, dependendo do tipo de contribuinte. Bom, ficar um período sem contribuir pode diminuir o valor da minha aposentadoria? Muitas pessoas, elas também se perguntam, né, o que acontece caso eu não contribua para o INSS? Bom, se a pessoa nunca contribuiu, ela não vai ter direito àquilo que eu falei, não vai ter direito a nenhum benefício. E se a pessoa parou de contribuir por um tempo, o valor do seu benefício no futuro, ele pode ser menor. Então, o valor da aposentadoria, ele é calculado com uma média, como eu falei há pouco, de contribuições. Então, por isso, se você ficar um período sem contribuir com o INSS, o valor da sua aposentadoria poderá, eu não disse que será, eu disse que poderá ser menor. Outro caso comum que diminui o valor da aposentadoria são os períodos não aceitos pelo INSS. Então, por isso é importante o planejamento previdenciário. Bom, o que é esse planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele é um estudo do seu histórico previdenciário, elaborado por um advogado especialista em direito previdenciário,
que permite identificar o melhor momento para sua aposentadoria e o que você deve fazer para receber um benefício com o maior valor possível. Então, esse estudo do seu histórico previdenciário inclui análise dos seguintes aspectos: todos os seus vínculos contributivos, empregos, profissões, as datas desses vínculos para cálculo do tempo de contribuição e da carência, o valor de todas as suas remunerações e contribuições para o cálculo dos possíveis benefícios, divergências ou inconsistências no seu extrato CNIS ou possíveis atividades especiais. Ao final do estudo, o planejamento previdenciário ele se torna um parecer jurídico em forma de relatório, com projeções, cenários e simulações de aposentadoria que ajudam essa pessoa a entender os seus direitos e adotar a melhor decisão em relação a esse momento tão importante da sua vida. Ao contrário do que muitos pensam, o valor e o momento da aposentadoria não são consequências do acaso. Pelo contrário, os seus direitos previdenciários resultam do seu próprio histórico previdenciário, ou seja, o valor e o momento da sua aposentadoria são um reflexo dos seus vínculos das suas contribuições previdenciárias durante toda a sua vida. Portanto, se você deseja se aposentar mais cedo ou com valor maior, deve traçar a melhor estratégia para essa finalidade quanto antes. E o planejamento previdenciário é o melhor caminho para identificar os seus próximos passos rumo a uma aposentadoria ideal. Bom, para que serve o planejamento previdenciário? Agora que você já sabe o que é o planejamento previdenciário, você deve estar se perguntando para que serve, ou seja, qual a utilidade do planejamento previdenciário. De forma resumida, eu costumo dizer que o planejamento previdenciário ele serve para garantir tranquilidade e segurança na hora de você se aposentar, tá? Então, quando as pessoas pretendem receber uma aposentadoria justa. Então, passado pouco tempo, a gente passou agora por uma reforma da Previdência e a pessoa entender os direitos previdenciários se torna uma tarefa bastante complexa. Portanto, se planejar para a aposentadoria acaba sendo a forma de encarar as dificuldades impostas pela legislação previdenciária. Mas essa é apenas a utilidade mais genérica do planejamento previdenciário. De forma mais prática, o planejamento previdenciário ele serve para ajudar o contribuinte a compreender os seus direitos previdenciários, verificar possíveis pendências em seu CNIS que precisam ser corrigidas, organizar a documentação necessária para que nenhum período de contribuição seja desconsiderado pelo INSS, evitar atrasos na sua aposentadoria, identificar o melhor momento possível para apresentar o seu período de aposentadoria e indicar o que você deve fazer para receber o benefício com o maior valor possível. Bom, passar um tempo sem contribuir com o INSS, ele pode ser muito prejudicial para os trabalhadores, principalmente a longo prazo, e além de ter uma diminuição no valor do benefício. Então, esse trabalhador, ele poderá ter que trabalhar mais alguns anos para completar esse tempo de contribuição. Sem contar que pessoas que nunca contribuíram, elas podem ficar sem receber qualquer um dos benefícios do INSS. Então, por isso, se você pretende entrar com um pedido de aposentadoria ou você está tendo problemas no seu processo
conte com a ajuda de um advogado previdenciário, porque esse profissional irá avaliar a sua situação para conduzir o seu pedido ou resolver o seu empecilho da melhor forma possível, garantindo sempre que você não saia perdendo. Por fim, se esse programa foi útil para você, não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais. Ele ficará disponível no Facebook. Você entra lá no Facebook, Leis do Sucesso, Conhecendo Seus Direitos, e no YouTube, Tatiana Ragosta, para que mais pessoas entendam as consequências que podem ocorrer caso fiquem um tempo sem contribuir com o INSS. Aí você vai me falar, não, Tatiana, mas eu não vou contribuir com o INSS, porque se eu deixar de contribuir, eu vou me aposentar. Tem aquela aposentadoria da pessoa que não contribuiu para o INSS. Primeiro que isso não é uma aposentadoria, é o BCP, tá? Benefício de Prestação Continuada, que ele não é uma aposentadoria, porque ele é pago pela... O INSS paga, mas é um benefício da assistência social para aquela pessoa que vive em condição de miserabilidade. Ela não pode ter bens, ela não pode ter renda. A renda familiar tem que ser limitada a 1/4 do salário mínimo. Não tem 13º. Se você falecer, nenhum parente seu vai ficar com pensão por morte e você nunca vai poder ter nada porque eles cancelam no mesmo momento. Então veja quanto problema tem, e assim, se você for analisar, é o melhor seguro que tem, é o INSS, porque ele te protege de doença, ele te protege de acidente, ele te protege de morte. Você no final ganha uma aposentadoria. Para cada um mês que você recebe de aposentadoria, já valeu por 5 contribuições feitas. Isso se for em um plano normal. Se for em um plano reduzido ou da dona de casa, em 9 meses, uma dona de casa que está pagando R$66, ela consegue se aposentar. Então, olha, 9 meses que ela recebe, ela paga os 15 anos já que ela ficou pagando o INSS. Veja que negócio da China. Então, vocês vale muito a pena. Eu não tenho dinheiro, a pessoa está doente, está em casa, está doente, faz o cadastro, vai lá, faz o CAD único se você for baixa renda, pague R$66 e mantenha a qualidade de segurado, porque é extremamente importante para quando você for requerer um benefício por incapacidade, você tem que manter essa qualidade de segurado. Mas eu contribuí com mais. Depois você complementa. Lá na frente você vai lá e complementa. Agora, não fique sem contribuir, não perca a qualidade de segurado, porque se você morrer sem qualidade de segurado, aí ninguém recebe. Se você ficar doente, você não tem benefício. Então, é importante, mantenha essa qualidade de segurado para que você possa usufruir de todos os benefícios do INSS, ainda que você pague sobre um salário mínimo, ainda que você pague como dona de casa, dono de casa, enfim. O importante é pagar para que você não venha a ter nenhum aperto, porque um salário mínimo, quando você está muito apertado, faz muita diferença, ajuda muito um salário mínimo. Então, gente, ouçam o que eu falo, porque assim, eu vejo muita gente que tem direito ao benefício e não pode pedir porque ela não tem qualidade de segurado. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.